Bom dia, meus amigos. Aqui é o Pastor Anderson. Nós queremos falar um pouco sobre a ciência chamada hermenêutica. Essa ciência tem por objetivo a interpretação de textos, né? Como a ciência chamada hermenêutica na área cristã, a teologia vai estudar ela como ciência da religião ou hermenêutica da religião, melhor dizendo. A hermenêutica no campo religioso, ela tem por finalidade fazer a interpretação de textos sagrados de uma forma coerente, de uma forma correta, para que o expositor do texto sagrado ele faça uma exposição coerente, ele tem que fazer uso da hermenêutica, que é a ciência de interpretar os textos de uma forma coerente e correta, para não trazer distorções. Para isso, o expositor o expositor ou aquele que faz a exposição do texto sagrado, ele tem que se ater às técnicas da hermenêutica para fazer a apresentação do texto de uma forma equilibrada e coerente. Assim, ele vai ter maior capacidade de apresentar um texto e a mensagem que está dentro daquele texto de uma forma coerente. Não vai produzir, assim, distorções heréticas. A hermenêutica, ela ajuda o expositor a interpretar o texto de uma forma correta, sem discrepância, sem distorções, e ajuda o expositor a entender o texto, a entender a dinâmica do texto, a entender a mensagem contida no texto, para que ele não apresente o texto e traga conclusões ou uma visão distorcida do texto. Ele faz uso da hermenêutica. A hermenêutica o ajuda na interpretação deste texto. A hermenêutica, como acabei de dizer, é a ciência de interpretar os textos sagrados no ofício cristão. Eu quero falar sobre a necessidade de se estudar as regras de interpretação. Por que se faz necessário estudar as regras de interpretação dadas-nos a nós pela hermenêutica? Alguém já repetiu o que você disse, mas alterando as suas palavras? Talvez você falou com alguém a respeito de uma questão debatível e ele interpretou suas palavras diante de outra pessoa, modificando completamente os seus pensamentos. Ou seja, às vezes você cita uma ideia para alguém, aquele alguém não consegue absorver a sua ideia e ele vai passar isso para outra pessoa lá na frente de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque ele não teve capacidade de absorver de uma forma correta aquilo que você falou ou que você apresentou, a ideia que você apresentou. E aí, aquela ideia apresentada por você, de repente, você esboçou 4 pontos ali que serviu como base da sua ideia. E aí a pessoa vai passar aquilo para frente, vai apresentar 6 ou 10 pontos, 6 pontos a mais para apresentar, vai colocar 6 pontos a mais para apresentar a mesma ideia. Então você percebe que houve uma mudança aí na construção do argumento. 6 pontos a mais foram colocados e a pessoa alega que está levando a mesma mensagem que você entregou a ela, mas quando na verdade ela inseriu naquela mensagem que você entregou a ela 6 pontos a mais.
Então ela aumentou ela aumentou a mensagem que você entregou para ela. Ela modificou a mensagem. Ao aumentar, automaticamente ela modificou. A hermenêutica é a ciência que vai fazer com que aquilo que foi dito permaneça da mesma forma que você disse. Ou seja, a pessoa vai passar aquela tua mensagem, segundo a hermenêutica, lá na frente, com as mesmas bases, com as mesmas 4 bases que você utilizou. Ela não vai aumentar a mensagem colocando mais 6 bases a mais, ou colocando mais 6 pontos a mais como estrutura para aquele argumento. Por quê? Porque a hermenêutica vai enxugar todo o assunto. É o que a hermenêutica faz. Ela enxuga o assunto, não permitindo que ele saia de suas bases naturais e que ele chegue a outras pessoas no mesmo sentido a qual ele começou, aonde ele iniciou, permanecendo assim dentro de uma visão ortodoxa, coerente com o seu original, com a sua ideia primária, com a sua ideia de início. É esta a função da hermenêutica, é ajudar que o texto a qual foi escrito por alguém, mas recebido da parte de Deus, sem nenhuma mudança. É lógico que com o passar do tempo, o texto, ele na transliteração, ele recebeu aí algumas nuances, ele recebeu alguma coisinha que... Mas aí, isso que ele recebeu, segundo os críticos textuais, acredita-se que não teve problema nenhum, que ele não sofreu alteração. E aí, a hermenêutica, ela vai te ajudar a fazer com que ele permaneça da mesma forma, sem nenhuma alteração. Ao fazer a exposição desse texto, a hermenêutica vai te ajudar que você não produza alteração no texto, mas transmita ele da forma que ele está, com a mensagem no seu cerne, sem nenhuma mudança, mas que ela seja, que a mensagem transmitida de você para outro seja fidedigna ao que o texto está expondo. Amém?